Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus, né? Vamos aí dar continuidade, né, para o nosso conteúdo aí de física, tá certo? No conteúdo de hoje, a gente vai estar vendo aí a função horária do espaço. Na aula anterior, a gente viu lá a função horária da velocidade, né? Hoje a gente vai estar vendo aí a função horária do espaço dentro do movimento uniformemente variado. Isso se dá quando a velocidade ela não é constante, a velocidade ela vai variar ao longo do tempo, pois existe aí uma aceleração. Então, como existe uma aceleração, a velocidade deixa de ser constante, tá certo? E aí a gente tem a função horária da velocidade, que nós vimos na aula anterior, tem a função horária do espaço, tá certo? Uma vai trabalhar o foco principal, a velocidade. Nessa que a gente vai ver hoje, o foco principal é o espaço, ou seja, o deslocamento que esse corpo apresenta ao longo do decorrer do tempo, dependendo da velocidade, tá certo? E depois nós veremos uma fórmula onde como é que eu posso dizer, esse tempo ele não vai aparecer, o tempo não vai depender nessa fórmula para fazer o cálculo, que é a equação de Torricelli, tá certo? Então, na função horária do espaço, né, a definição nos diz o seguinte, ó, uma vez que o deslocamento de um móvel em movimento uniformemente variado é proporcional ao intervalo de tempo elevado ao quadrado, temos a equação das posições para o movimento uniformemente variado, que é essa fórmula aqui. Com essa fórmula, nós iremos determinar várias possibilidades, várias incógnitas podem ser descobertas através dessa fórmula aqui. Mas como eu falei para vocês, o foco principal é o espaço, né? O deslocamento. Então eu trouxe aqui para vocês, deixa eu vir para cá, pronto. Eu trouxe aqui para vocês o significado, né, de cada uma dessas incógnitas. Então esse S aqui, que é o primeiro S, é o espaço final, ou seja, o deslocamento final. Esse S0 é o espaço inicial, tá certo? Vai iniciar o movimento. Qual é esse espaço inicial? O V0 é a velocidade inicial, tá? A letra A significa aceleração e a letra T, que aparece em duas letras T, significa o tempo. Vale lembrar aqui o seguinte, que se essa aceleração, né, ao invés do corpo acelerar, o corpo desacelerar, ou seja, ele acelera se ele está adquirindo movimento e ele desacelera se ele vai perder movimento. Se por acaso for uma desaceleração, esse sinal de mais aqui, ó, passa a ser um sinal de menos, tá certo? Então fica aí a observação que esse sinalzinho aqui, ele vai depender se o corpo está acelerando, positivo. Se o corpo estiver desacelerando, passa a ser um sinal negativo, tá certo? Não esqueçam disso. Quando forem anotar no caderno, coloquem essa observação aqui, por favor, tá certo? E aí, logicamente que é muito melhor a gente compreender a fórmula através de um exemplo. Então, para hoje eu vou trazer esse exemplo para vocês, tá certo? Deixa ele no caderno e aí vocês podem aí repetir aí esse vídeo várias vezes. Caso fique alguma dúvida, mesmo assim vocês podem estar me perguntando lá no WhatsApp, tá certo? Alguma dúvida, algum ponto aqui dessa explicação que não ficou claro para vocês, tá ok? Então foi uma questão de vestibular, tá certo? Da FUVEST, que nos diz o seguinte, ó, um veículo parte do repouso em movimento retilíneo e acelera com aceleração escalar constante e igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Pode-se dizer que sua velocidade escalar e a distância percorrida após 3 segundos valem respectivamente. E aí está perguntando, vamos lá, o que é que o enunciado está perguntando para a gente? Está perguntando duas coisas. Pode-se dizer que sua velocidade escalar, a gente quer saber qual a velocidade, e qual a distância percorrida,
Tá certo? Então, existem duas perguntas. A primeira é referente à velocidade, a segunda é referente à distância percorrida. Perceba que nas alternativas tem dois valores. O primeiro é a velocidade e o segundo é a distância. Sempre obedeçam à ordem do enunciado. Quem apareceu primeiro tem que ser o primeiro valor. Segundo valor e sucessivamente. Tá ok? Agora tem um ponto aqui, tem uma observação aqui importante. Diz que um veículo ele parte do repouso. O que significa dizer quando um objeto parte do repouso? Significa que todos os valores iniciais equivalem a zero. Tá certo? Todos os valores iniciais equivalem a zero. Espaço inicial, zero. Velocidade inicial, zero. Tempo inicial, zero. Todas aquelas incógnitas iniciais, todas elas são zero. Tá ok? Então vamos aí para a solução desse enunciado. Bom, vamos sair separando as informações. Vamos lá. Falei para vocês, né? Se parte do repouso, espaço inicial é zero. Velocidade inicial também é zero. Vamos lembrar da fórmula da equação da função horária do espaço, que nós vimos quase agora. Na função horária do espaço que nós vimos quase agora, que se você já fez a anotação, você está com ela olhando aí no seu caderno. Veja lá que nós temos duas incógnitas que são iniciais. Espaço inicial e velocidade inicial. Ambas são zero. Beleza? Agora, quanto é a aceleração? Está aqui, ó. O veículo parte do repouso em movimento retilíneo e acelera com aceleração escalar constante e igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Eu separei. Detalhe, gente. Ó, ele acelera. Ele não desacelera. Lembra que eu falei sobre isso? Se ele está acelerando, ele tá adquirindo velocidade. Nesse caso, existe uma aceleração. Lá na fórmula, aquele sinal que eu mostrei para vocês é um sinal de mais. Tá certo? Aí vai vir a pergunta. Pode-se dizer que sua velocidade escalar e a distância percorrida após 3 segundos. 3 segundos vai ser o quê? O tempo. 3 segundos. Tá ok? Então, o enunciado trouxe para a gente essas 4 informações aqui. E, logicamente, que trouxe as perguntas. A gente quer determinar a velocidade, então nós temos que utilizar a função horária da velocidade, que essa nós vimos na aula passada, tá certo? Qualquer dúvida, vai aí na playlist, procura aí a aula anterior, tá certo? Assiste para não ter dúvida, tá bom? Se você já fez as anotações no caderno, você está visualizando aí no seu caderno, acompanhe esse vídeo dando uma olhada no caderno. E a função horária do espaço que nós vimos hoje, são as duas que nós iremos utilizar. A primeira, você vai encontrar a velocidade final, e com essa segunda fórmula você vai achar a distância percorrida, ou seja, o espaço final. O que nós temos que fazer agora é substituir essas incógnitas, os respectivos valores aqui na fórmula e resolver. Então, na primeira, velocidade inicial, 0. Aceleração, 2. E o tempo, 3. O que é que nós vamos fazer agora? Resolver isso aqui. Ó. Multiplicamos, 2 vezes 3. E esse 0, como é uma soma, não vai interferir em nada. Então, 2 vezes 3, 6. 6 mais 0, né? Como eu falei para vocês, não vai mudar em nada. 6 metros por segundo. Então, a velocidade é 6 metros por segundo. Se você quiser, pode procurar aqui nas alternativas já as alternativas que o primeiro valor é 6. Veja que nós só temos a letra A e a letra B. As outras nós descartamos. Ó. Tá certo? Então, se por acaso a gente não conseguisse resolver o enunciado todo, pelo menos na hora de chutar a gente ficaria entre essas duas aqui. Ó. Já teríamos uma possibilidade maior de acerto, supondo você está fazendo aí uma questão do Enem, uma questão de um concurso, tá certo? Mas vamos continuar. E aí, para descobrir a distância, esse deslocamento, vamos cortar aqui o espaço inicial. Essa eu vou fazer diferente. Aqui eu coloquei o 0 no lugar. Eu até poderia colocar aqui, ó, 0, mas eu quis cortar isso para economizar tempo, tá certo? Aqui como é 0, 0 não interfere em nada. E a velocidade inicial também é 0. Então eu posso cortar também essa multiplicação, porque 0 vezes qualquer coisa é 0.
sobrou apenas essa fração aqui, lembrando que é positiva. Então, eu vou substituir os valores aqui. Ó. A aceleração é 2, que ela está aqui, ó, 2. O tempo é 3. Perceba que o tempo está elevado ao quadrado. Então, 3 elevado ao quadrado sobre 2. Feito isso aqui, a gente vai calcular essa potência. E detalhe, como nós temos uma fração aqui, e aqui é um sinal de vezes, quando nós temos números iguais em cima e embaixo, se você quisesse aqui, você já poderia cortar esse 2 com esse 2. Se não, faz como eu fiz aqui. Calcula a primeira potência, 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, que equivale a 9, tá bom? E aí, ou você multiplica 2 vezes 9, 18, e depois você divide por 2, ou se quiser você pode cortar como eu estou fazendo aqui, ó, porque como eu falei, os números são iguais. Isso já poderia ter sido feito aqui em cima, você teria economizado tempo. E aí sobrou esse 9, consequentemente, 9 é o nosso resultado, 9 metros. Tá ok? E aí, a alternativa correta, onde o primeiro valor é 6 e o segundo valor é 9, deixa eu voltar aqui, é a letra A. Tá certo? Letra A vai ser a nossa alternativa correta. Tá bom? Então, gente, para a aula de hoje, ficou aí essa resolução dessa questão. Se por acaso vocês estão com algum exercício pendente, alguma coisa, pode estar enviando aí para o meu e-mail, andersoerembonito@gmail.com. Lembrando que as pessoas que enviarem os exercícios fora do prazo, mandem para mim uma mensagem no WhatsApp, manda lá no privado, me avisando que mandou esse exercício posteriormente, para que eu possa estar procurando no e-mail. Porque se você enviar e não me avisar nada, de repente pode passar desapercebido e eu não procurar esse teu e-mail com esse teu exercício, tá certo assim? Então, para a próxima semana a gente vai dar aí a continuidade, do nosso conteúdo de física. Então, espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus, forte abraço para todos e até mais.